A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Hoje vamos compartilhar com vocês acerca das profecias, acerca de Jesus e acerca do milênio, de acordo aqui com o livro de Isaías. E eu tenho certeza que, não é por acaso que você está aqui, Deus vai falar com você acerca dessas verdades tão poderosas da palavra de Deus. Eu gostaria, nessa hora, que nós orássemos, pedíssemos para que o Espírito Santo falasse conosco, em nome de Jesus. Senhor, nessa hora nós apenas voltamos nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor pode se mover e que o Teu Espírito pode falar conosco enquanto nós compartilhamos as verdades da Tua palavra. Abrimos nosso coração e declaramos que toda qualquer resistência espiritual caia por terra. Declaramos que nós temos a mente aberta para receber, para aprender da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Gostaria de pedir para você que está aqui ao vivo, você compartilhasse essa live com algumas pessoas para que elas possam também receber, que nós vamos falar aqui sobre o milênio, sobre o nascimento de Jesus, sobre as profecias que aconteceram, inclusive que vão acontecer ainda, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu também já mandei aqui para algumas pessoas, você pode fazer isso também, colocar em grupos também. Com certeza mais pessoas vão ser edificadas e abençoadas. Então compartilhe o que você tem recebido aí, em nome do Senhor Jesus, porque muitos vão ser abençoados com essa mensagem sobre aquilo que ainda vai acontecer ainda, que aconteceu em Jesus, mas o que vai acontecer ainda em nome de Jesus. Por isso eu peço a você para que compartilhe, porque eu creio que Deus vai falar com você de uma forma muito especial hoje, em nome de Jesus. Isaías capítulo 7, versículo 14. Nós estamos falando de toda a Bíblia, né? Desde Gênesis, desde que começamos lá em janeiro, vamos até Apocalipse em dezembro, né? E agora nós estamos em Isaías. E eu gostaria de compartilhar sobre as profecias sobre o nascimento de Jesus. O que elas têm a ver conosco hoje? Claro que tem tudo a ver, só o fato de estarmos aqui, porque um dia Jesus veio, ele nasceu, não é verdade? E nós podemos, então, ter uma experiência com ele. Mas Isaías 7, versículo 14 diz assim: porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías capítulo 9, versículo 6 também fala a respeito da vinda de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Então essas duas profecias, né, nos falam sobre o nascimento de Jesus. E olha, é poderoso, porque a gente vê depois o cumprimento. Só que Isaías, ele viveu entre os anos 765 a.C. a 681 a.C., ou seja, 700 anos antes, ele profetizou o que viria a acontecer. Imagina só, uma profecia que ele libera e que 700 anos depois acontece. Isso já é extraordinário. Então, ver o cumprimento profético daquilo que foi profetizado já é tremendo. Mas o que está por detrás do que está escrito aqui também é ainda mais poderoso, porque a primeira coisa que nós vemos aqui é que quando Jesus nasce, ou ele viria de uma virgem, realmente ele veio de Maria, e ele ia ser chamado de Emanuel. E o que significa Emanuel? Significa Deus conosco. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, diz assim: eis que a virgem conceberá, ele está pegando o mesmo texto de Isaías, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então traz aqui uma explicação do nome, Deus conosco. Então, você sabe, o nome nos fala daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. É representativo. Então, quando você
ouve o nome de alguém, você sabe quem aquela pessoa representa, quem ela é, o que ela faz. Então o nome carrega a identidade, o nome carrega o que nós fazemos, o nome carrega quem nós somos, entende? Então o nome tem algo por detrás. E aí o profeta diz que esse que virá de uma virgem será chamado Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco, Deus está com você. Aleluia! Deus está comigo. E você pode escrever isso, eu vou escrever aqui também. Você pode escrever onde você está. Deus está comigo. Aleluia! Eu não estou sozinho. Eu vou escrever aqui, porque essa é uma verdade que você precisa carregar todos os dias dentro de você. Deus está comigo. Deus está comigo. Eu não estou sozinho nessa terra. Eu tenho o Deus Emanuel comigo. Amém, Edson? Deus está conosco. Então, isso é poderoso, isso é glorioso. Peraí, Deus está comigo? Então, eu estou bem. Tem um Deus conosco. Aleluia, né? Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é conosco, quem será contra nós? Uau, poderoso isso. Então, se Deus é conosco, significa que não tem nada e nem ninguém que poderá nos resistir. Não terá nada que vai nos paralisar, porque Deus está conosco. O inimigo não nos pode fazer parar. Por quê? Porque Deus está no nosso time. Deus está no nosso lado. Olha o que Deus falou para Gideão, quando ele estava lá diante dos inimigos, dos midianitas, né? Gideão não era um guerreiro. Ele, na verdade, se considerava o menor. Ele era da menor família. E dentro da família, da menor tribo, e dentro da tribo, ele era da menor família. Ele não se considerava uma pessoa corajosa. Não, ele tinha seus medos, ele tinha seus receios, né? Até mesmo ele falou, nós falamos aqui, compartilhamos a história de Gideão, não é verdade? Mas quando ele então chega Deus chega para Gideão, ele diz assim, olha só: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Já que eu estou com você, então não tem nada que vai te paralisar. Não tem ninguém, não tem inimigo. Nada vai parar o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu quero dizer, já que o Senhor está com você, então você vai vencer. Já que você está com o Senhor está com você, então você vai vencer. Eu vim aqui como profeta de Deus. Você tem o Emanuel, o Deus com você, o Deus que cuida de você. E eu vou dizer mais, quando você tem o Deus Emanuel, as promessas de Deus se cumprem na sua vida. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Eu vou pedir mais uma vez para você que entrou aqui ao vivo, mande para alguém essa live. Deixa que outros possam também receber essa mensagem. E eles entendam pela fé que Deus é com eles, que eles não estão sozinhos. Não é? Use aí o aviãozinho e coloque, mande, né? Também, eu vou também pedir para você, sempre quando você entrar na live, também dê um like. Tudo isso faz com que o Instagram mande para mais pessoas e essa mensagem se espalhe. Eu quero que essa palavra do Deus conosco possa tocar corações hoje em nome de Jesus. Sabe, o diabo tem tentado destruir muitas vidas e tem destruído muitas famílias, infelizmente. Mas é hora de nós que conhecemos o Deus Emanuel, a gente entenda que Deus está conosco. E nós temos a vitória nele, em nome de Jesus. E sabe de uma coisa? Deus cumpre as suas promessas. O Deus que está conosco. Lá em Gênesis capítulo 28, versículo 15, Deus disse para Jacó. Jacó estava fugindo do seu irmão para uma terra distante. Ele não sabia o que seria, o que iria acontecer com ele. E então Deus vem dar uma palavra para ele, para esse novo tempo que ele ia viver. E lá diz assim: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. Você está indo, mas depois eu vou te fazer voltar, porque te não desampararei,
até cumprir eu aquilo que hei referido. Uau! Então quando você entende que Deus é com você e Deus está te levando para algum lugar, Ele vai com você, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. O que Ele faz, o que Ele diz, Ele faz, Ele cumpre. E Ele ainda diz uma palavra: eu estou contigo, eu estou com você nessa jornada. Deus não simplesmente colocou nesse mundo para você viver sozinho. Não, você não está sozinho. Você tem um Deus que é por você. Você tem um Deus que é pela sua família. Você tem um Deus que cumpre as promessas dele. E o que ele falou, ele vai cumprir. Porque Deus é Deus. Deus é um Deus que está conosco. Diga amém. Aleluia. Deus conosco. Independentemente do que vier a acontecer, Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Isso é uma promessa maravilhosa. Então você que recebeu a salvação em Cristo, você agora tem um Deus, Emmanuel, que vai te levar a cumprir tudo aquilo que Ele prometeu e Ele jamais vai te deixar desamparado. Ele vai cuidar de você, tem cuidado até aqui e vai continuar cuidando em nome do Senhor Jesus. No próprio livro de Isaías, no capítulo 41, versículo 10, tem um dos textos que talvez eu mais declarei na minha vida cristã, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu vou repetir. E você vai dizer amém onde você está. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão direita, com a minha destra fiel. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Nós estamos nas mãos do Senhor. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos ajuda. É Ele quem nos sustenta. Porque Ele está conosco. Ele está com você. Ele está com a sua vida. Você não está sozinho nessa terra. Deus é por você. Você precisa crer nisso. O Deus Emmanuel está com você. Aleluia. Glória a Deus! Uau! E depois, então, nós lemos aqui no capítulo 9 de Isaías, que ele também é o Deus que é maravilhoso conselheiro. Ele é aquele que nos dá conselhos maravilhosos. É Ele que nos leva a tomar decisões sábias. É Ele que nos dá sabedoria. É Ele que nos conduz. Nós precisamos ter o Senhor como aquele que é o nosso conselheiro, aquele que nos mostra o caminho. E aí, então, um menino se nasceu, um filho nos deu, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro. Então, primeira coisa, Ele é o Deus Emmanuel, mas depois Ele se apresenta como um maravilhoso conselheiro. O que você precisa? Qual direção você precisa nesses dias? Tem um Deus que quer te aconselhar. Tem um Deus que está te esperando. Tem um Deus que está esperando que você vá até Ele e peça conselhos. E peça ajuda. E o nome dele é esse, maravilhoso conselheiro. Mas ele não é apenas o maravilhoso conselheiro, ele é também o Deus forte. Nós temos um Deus forte. Aleluia! Nós somos fracos. Nós temos fraquezas, mas o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando nós somos fracos, aí nós somos fortes. Não é o que a palavra de Deus diz? Então nós encontramos refúgio no Senhor. Nós encontramos esse Deus forte. E foi isso que o salmista encontrou. Encontrou um Deus forte. Lá em Salmo 63, diz assim, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Tinha uma canção da Oficina G3, né? Quem é dos mais antigos aqui pode lembrar que fala justamente isso. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, né? É a música, mas aqui está dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvam. Aleluia, glória a Deus. Nós temos um Deus forte. Uau, o nome dele é Deus forte. Você precisa de força?
você tem um Deus forte. Você está passando por fraqueza, Ele vai te fortalecer. E ainda aqui diz que há uma busca desse salmista por esse Deus forte. Nós estamos aqui buscando esse Deus forte. Hoje nós estamos sendo fortalecidos na palavra. Aleluia, glória a Deus por isso. E aqui ainda diz que a tua graça é melhor do que a vida. Tudo é pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Então nós temos essa experiência do Deus forte. Mas Ele também é chamado de Pai da eternidade. Ou seja, nós temos um Pai nos céus que é eterno. Temos um Pai. Nós somos filhos e filhos amados. Temos um Pai. E temos um Pai da eternidade. Por quê? Porque Ele levou os seus filhos. Agora nós temos a mesma natureza de Deus. Então nós temos a vida eterna em nós. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Então agora nós somos filhos. Nós temos um Deus que decidiu se unir à sua criação. E fazer a sua criação ali os seus filhos. Isso é graça de Deus. Deus nos amou de uma maneira tão grande, tão poderosa, para nos dar uma vida que é eterna. Essa vida que é só de passagem. O que vai contar mesmo é a nossa vida que já está em nós, essa vida eterna que nos faz, então, viver eternamente com o nosso Deus. Claro, aqueles que um dia entregaram suas vidas para Jesus. E se você não fez isso, faça isso agora mesmo. Entregue a sua vida para Jesus. Apenas diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e me dá uma nova vida. Me dá a vida eterna. E Ele vai te dar. Quem confessá-lo, crer no coração e confessar com a boca a respeito de Cristo, vai ter a salvação eterna. É só isso. Entende? Essa é a graça de Deus. Não precisamos fazer nada. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É pela fé. Pela fé em Cristo Jesus somos salvos. E por isso agora nós carregamos essa eternidade dentro de nós. E por que nós somos filhos hoje? Porque o próprio Espírito Santo agora dentro de nós testifica conosco que nós somos filhos de Deus. E agora nós temos essa vida eterna, né? E também diz que Ele é o príncipe da paz. Então, Ele nos dá a paz. A paz. Não é por acaso que quando Jesus ressuscitou, Ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Quando Ele apareceu para os discípulos, a primeira coisa que Ele falou foi: paz seja convosco. Por quê? Porque o homem era inimigo de Deus. O homem estava distante de Deus. Mas agora Deus trouxe a paz. Romanos diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Éramos inimigos, agora não mais. Agora somos amigos de Deus. Oh, Deus mudou, trouxe a paz. E trouxe qualquer paz? Não, é a paz que excede todo o entendimento. A mente não dá para entender, não dá para compreender por que você está em paz no meio dessa guerra, no meio dessa luta. Você consegue dormir. Por quê? Porque é espiritual. Você tem uma paz dos céus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, Ele é o nosso Deus, Emanuel. Nós falamos sobre isso. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai, nosso Pai, da eternidade. E Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Glória a Deus. E agora, vamos compartilhar acerca do reino milenar. Isaías é um livro profético. E eu gosto muito de falar sobre Apocalipse. E agora nós vamos falar sobre o reino milenar. Aqui, parte dele. Lá em dezembro vamos compartilhar mais quando nós estivermos falando sobre Apocalipse. Mas agora nós vamos compartilhar sobre o milênio baseado nas profecias de Isaías, né? do profeta Isaías, desse livro aqui. Né? Falando em Apocalipse também, no mês que vem eu espero colocar todas as minhas aulas no YouTube sobre Apocalipse que nós gravamos e vai ser uma benção. Você pode com certeza aprender muito sobre o livro de Apocalipse. Para isso você precisa estar inscrito no nosso canal e estar também no nosso grupo aqui do WhatsApp, Histórias e Princípios da Bíblia, porque eu vou colocar lá também os links para vocês, tá bom? Com certeza
Vocês vão ser muito edificados com esse material que nós gravamos. Com certeza vai ser poderoso. Mas hoje nós vamos compartilhar aqui o que o profeta Isaías fala sobre o reino milenar. Mas antes disso, deixa eu ler aqui uma profecia acerca de Cristo e depois nós já falamos do milênio. Isaías 11, versículo 1. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza. Uau! O Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. 7. Deleitar-se-ão no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então o texto começa a falar aqui dos rebentos, do rebento aqui, da geração de Jessé, né, do trono de Jessé, que é de Davi. Ou seja, Deus tinha feito uma aliança com Davi, dizendo que o reino dele seria eterno, mas nós sabemos que ele foi um homem também, como nós, né? E não seria eterno nesse aspecto de viver nessa terra eternamente, mas claro, estava apontando para Cristo, porque Cristo é que vai ter o seu reino eterno, mas a priori o seu reino vai ser 1000 anos para recompensar os crentes vencedores. Uau! Então eu quero estar entre esses que venceram, que completou a carreira e agora a coroa da justiça já está guardada. Não somente a mim, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor, é o que Paulo disse. Não é verdade? E aqui nos mostra então acerca de Jesus que viria e ele ia receber então desse Espírito. E foi isso que aconteceu. Você lembra no batismo? Veio o Espírito Santo como uma pomba. E ele então é cheio do Espírito Santo. Tanto é que Lucas 4, depois que ele sai dali do batismo, em Lucas 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, ele recebeu esse Espírito. E qual é o Espírito? É o Espírito do Senhor. Ou seja, temos o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Nós também recebemos o Espírito Santo. Então nós também podemos declarar que nós temos isso para as nossas vidas. Então o Espírito do Senhor está sobre nós, ou seja, nós temos um Senhor, o Senhor governa as nossas vidas. Nós seguimos as direções do Espírito. É o Espírito também de sabedoria, ou seja, o que é Espírito? Espírito é sopro. Claro que aqui está falando do Espírito Santo, que é o próprio Deus, mas a palavra original, o Espírito, é como se fosse um sopro, o sopro de Deus. Então o sopro de sabedoria está sobre as nossas vidas. Também o sopro de entendimento, entende? Quando nós entendemos as coisas espirituais, quando nós estamos aqui compartilhando a palavra e nós então entendemos o que Deus fala conosco. Também o Espírito de conselho, também nos dá, o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro, é Ele que nos ajuda. Também o Espírito de fortaleza, nós precisamos da força do Espírito. Também o Espírito de conhecimento, é o conhecer de Deus. O Espírito Santo, ele então conhece a Deus, que é Deus, ele então se revela a nós quem Deus é. Ele mostra quem Deus é. E também o espírito de temor do Senhor, dessa reverência, desse respeito daquilo que Deus é. Tudo isso é poderoso, também está sobre as nossas vidas, assim como veio para Jesus. E aí então os versos seguintes começam a falar acerca do milênio. Capítulo 11, versículo 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Veja, olha só, tudo isso é descrição de um reino milenar. Entende? Do milênio. Ok? Então, muitos me perguntam, pastor, o que vai acontecer no milênio? Como é que vai ser o milênio? Aqui já mostra o que vai acontecer. Vai ter uma mudança. Deus vai mudar. Hoje, o leão ele é um caçador, é um carnívoro. Mas lá no milênio, ele vai comer
folha como o boi. A criança do peito brincará com a toca da áspide, que é uma serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, né, que também é uma cobra, e não vai ter problema algum. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Então Jesus vai estar em Jerusalém e as nações vão até Jerusalém. E é isso que vai acontecer, né? A Bíblia diz de ano em ano, inclusive, né? Que mais? Isaías 2, versículo 2 e 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Então os povos das nações vão até Jerusalém para conhecer o Senhor, para saber os caminhos do Senhor, porque de Sião, ou seja, de Jerusalém, sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas converterão as suas espadas em redes de arados, ou seja, não vai ter guerra, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vai ser um reino milenar. O reino de Cristo, não haverá mais guerra. Isso é depois da volta de Jesus. Para isso, outras coisas vão acontecer. Entende? Então, quando nós começarmos a falar sobre o livro de Apocalipse, lá em dezembro, quero compartilhar mais sobre o assunto. E vamos, na verdade, compartilhar sobre o assunto, de fato, né? O que vai acontecer? Qual é a ordem cronológica dos fatos? Né? O que vai acontecer tempo a tempo? Né? Mas nós sabemos que antes de vir esse milênio, ainda virá a grande tribulação. Ainda virá o governo do anticristo durante 7 anos, né? E depois os últimos 3 anos e meio vai ser de grande tribulação. Aí depois vai vir 2 tribunais, o Tribunal das Nações e o Tribunal de Cristo, e ali vai definir as nações que vão estar no reino, e vai definir quem vai estar reinando sobre essas nações. Eu espero estar lá, eu espero que você esteja também, amém? Quantos vão reinar com Cristo aí? Diga amém. Aleluia. Capítulo 4 de Isaías, versículo 2. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Então também está falando o tempo de reinar com Cristo. Isaías capítulo 35, versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebatarão do deserto os ribeiros no ermo. Areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais. Crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho. O caminho se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aleluia! Também não vai ter tristeza e também não vai ter gemido. Aleluia! Ali no milênio. Isaías 61, versículo 9. A tua posteridade será conhecida entre as nações, os teus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Nós já podemos ser essas famílias benditas hoje, porque nós temos Cristo, amém? Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo
que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Vai ter, claro, o casamento eterno com Cristo. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Isso ainda está para acontecer e vai acontecer em nome de Jesus, como outras coisas já aconteceram. A própria vinda de Jesus. E o milênio também está chegando. Aleluia, Jesus está voltando. O Rei está voltando. E nós devemos estar com o nosso coração aquecido, desejoso pela volta de Jesus. Aleluia. E para encerrar, Isaías 65, versículo 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eu vou explicar melhor lá na frente, mas ainda as nações vão permanecer, aquelas que acolheram os cristãos no tempo da grande tribulação, eles vão permanecer no milênio, e pessoas vão estar ainda vai ter crianças nascendo, e as pessoas vão viver muitos e muitos anos, né? Até que depois vai ter um julgamento final, depois do final do milênio. Mas aqui já mostra sobre esse tempo aqui, do milênio, né? Versículo 21, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas mãos, não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse é o tempo do milênio. O milênio é um tempo em que nós vamos estar reinando com Cristo, né? Os vencedores, aqueles que estão cumprindo o propósito nesta terra. E assim vai acontecer no milênio. O que a palavra de Deus está dizendo aqui vai se cumprir. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E que o nosso coração, claro, esteja aquecido pelas coisas dos céus, pelas coisas do fim. Que nós não nos percamos no meio do caminho. Para que a gente não volte nosso coração para outras coisas, a não ser para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você e declarar que há um Deus que é por você, com você. E esse Deus vai te ajudar a viver uma vida vitoriosa. E quando o milênio chegar, o reino chegar, você estará reinando com Cristo em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, nessa hora eu quero orar pelos meus irmãos e declarar que o Senhor é com eles. O Deus Emanuel é o Deus com eles. O Senhor também é o Deus que é forte, que é o príncipe da paz, que é o maravilhoso conselheiro, que é o Pai da eternidade. O Senhor é aquele que cobre os meus irmãos com vida, com graça, com poder, com amor. Em nome do Senhor Jesus, que eles possam ter revelação dessa verdade, que o Senhor é por eles, que o Senhor está com eles e que o Senhor pode conduzi-los a uma vida vitoriosa. E eles podem, então, reinar com Cristo, com o Senhor, durante os 1000 anos. Por isso, Senhor, nós os abençoamos. E por isso declaramos vida sobre os meus irmãos. Por isso eu declaro que cada um viverá o sobrenatural do Senhor. Eu quero declarar que nada, absolutamente nada, vai tirar eles do foco, do propósito que o Senhor tem para a vida deles. Guarda a vida deles, livra-os do mal. E nesses dias, aquece o coração deles para as coisas dos céus, para as coisas espirituais. Que eles possam ser cheios do Espírito Santo, cheios da tua vida, com um desejo profundo de te buscar mais e mais e de te conhecer. Em nome do Senhor Jesus, que haja revelação do pleno conhecimento da tua verdade, da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, maravilhoso conselheiro. Está sobre as nossas vidas. Deus é bom. Irmãos, que precioso poder compartilhar com vocês essas verdades da palavra de Deus.
Espero que você seja muito edificado em cada ministração. Esse mês ainda vamos falar do Velho Testamento e a partir do mês que vem nós começamos o Novo Testamento. E vai ser também glorioso, poderoso. Nos últimos 4 meses vamos compartilhar das histórias do Novo Testamento. E vai ser poderoso e glorioso. Aleluia! Mas nesses próximos dias vamos falar todos os profetas, profetas maiores, profetas menores. Né? São 5 profetas maiores, 12 profetas menores. E vamos compartilhar, né, pelo menos um capítulo de cada um deles. E vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Espero que você compartilhe o que você recebeu aqui, tá bom? E não deixe de orar por nós. Nós precisamos da sua oração todos os dias, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe e nos vemos na segunda-feira para a glória de Jesus. Tenha um final de semana muito abençoado, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço.